uma viagem marítima também, de ida e volta. E agora, Jesus ele retorna de Gadara. Diz aqui a Bíblia que o barco havia acabado de chegar, e já havia ali uma grande multidão que já o esperava. Estou aqui tentando narrar para os irmãos a agenda de Jesus, como era a agenda. E diz a palavra que ele estava ainda junto do mar. Ele tinha acabado de chegar de Gadara. Ele foi, teve aquela tempestade, chegou lá em Gadara, houve aquela libertação daquele homem, ele volta, retorna, e quando chega ali, já viu uma grande multidão, e diz aqui a palavra do Senhor, que tinha um homem, o nome deste homem é Jairo, né? Este homem, ele era o presidente, né, de uma sinagoga. Então isso mostra que era um homem muito religioso, né? Era um homem que ouvira falar de Jesus, mas ele era talvez como Nicodemos, né? Ele não tinha aberto mão ainda das sinagogas, daqueles preceitos ali religiosos. Mas interessante, irmãos, que na hora do aperto, como as pessoas lembram de Deus, né? A filha deste homem estava muito doente. A menina tem 12 anos, diz a Bíblia, estava muito doente. E o que ele fez? Ele foi lá, ele ouviu falar de Jesus, e ele foi lá. Ele sabia onde Jesus estava chegando. Ele foi, prostrou-se aos pés do Senhor, e ele disse: minha filha está doente, mal, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Este homem tinha fé, tá bom? Este homem tinha fé. Primeiro, irmãos, porque isto que ele fez aqui, né, ao ir lá falar com Jesus, ali ele já colocou várias coisas em risco. Quando a gente conhece a história, muitas coisas em risco que ele colocou quando fez isso. E não só isso, ele também deixa claro aqui que se Jesus fosse lá, ministrasse uma palavra para ela, ela ficaria curada. Então diz a Bíblia que Jesus foi, e uma grande multidão apertava. Essa menina, irmãos, estava com uma enfermidade muito séria, né? A ponto de Jesus, a ponto de impulsionar Jairo até estar com o mestre. E Jesus foi, e diz a Bíblia que, aí agora Marcos agora entra com uma outra história. Aí ele para aquela passagem, ele para aquela história, e ele entra com a outra. E ele vai dizer que havia uma certa mulher, que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, né? Essa mulher era uma mulher que tinha posse, porque diz a Bíblia que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Quem consultava médico naquela época eram pessoas que tinham recursos para isso, né? E ela havia despendido tudo quanto tinha, não melhorando, indo cada vez a pior, e ela ouviu falar de Jesus. Só que esta mulher, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, só para os irmãos entenderem Jairo. Essa mulher, ela era um fluxo de sangue, e pela lei, irmãos, pela lei de Levítico, essa mulher seria uma mulher imunda. Só para os irmãos terem uma ideia aqui, qualquer coisa, isso segundo a lei Levítico, tá bom? Segundo os preceitos dele, qualquer lugar que essa mulher tocasse, imunda estava. Se essa mulher, por exemplo, se ela entrasse num lugar como esse aqui, e colocasse a mão aqui, neste púlpito, isso aqui teria de ser jogado fora. Se ela sentasse aqui teria de ser a cadeira jogada fora. Ninguém podia encostar naquela mulher. Ninguém. Esta mulher, é por isso que ela não se identifica. É por isso que ela nem se apresenta. Se os irmãos olharem para a história desta mulher aqui, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, né? Ela dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. Ela veio por detrás, ela não tinha expectativa. Marcos está aqui, Marcos, irmãos, é o evangelho da ação. Marcos, ele está mostrando aqui os milagres de Jesus, né? Aqui ele está mostrando duas coisas: o Jesus que cura e o Jesus que ressuscita. Numa história só, ele está mostrando que Jesus aqui, interessante, irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. Você pega o capítulo 5, todo o capítulo 5, ele está mostrando aqui, primeiro, Jesus tem poder sobre os demônios.
Depois ele mostra, só no capítulo 5, que Jesus tem poder sobre as enfermidades, e ainda no capítulo 5 ele mostra que Jesus tem poder sobre a morte. Jesus venceu, só que no capítulo 5, os demônios, a enfermidade e a morte. Amém, meus irmãos? Este é o objetivo de Marcos, colocar tudo isso numa história só. Em rápidas palavras, ele consegue dizer tudo isso para nós. Mas eu quero que os irmãos entendam aonde eu quero chegar nesse momento com vocês. Lá estava Jairo, e eu quero que vocês pensem agora comigo o contraste de Jairo para aquela mulher. Aquela mulher, meus irmãos, primeiro, até por ser mulher, não sei se os irmãos sabiam disso, mas uma sinagoga, para ser estabelecida em Israel, poderia ter 50 mulheres, mas se não tivesse 5 homens, não era estabelecido. A prova é tanto, quando Paulo foi lá em Filipos, havia mulheres que oravam no riacho, no rio, mas não tinha sinagoga, porque não tinha homens. Precisava de ter pelo menos 5 homens para abrir uma sinagoga. Outro ponto importante, esta mulher aqui, irmãos, em hipótese alguma, ela iria entrar naquela sinagoga, de jeito nenhum. Com esta enfermidade, nunca entrar naquela sinagoga. E eu quero que os irmãos vejam que Jesus aqui está trabalhando com Jairo, porque Jairo, os irmãos viram que ele era o principal da sinagoga, e a sinagoga, meus irmãos, era o local onde se concentrava os fariseus, os saduceus no templo, porque saduceus eram sacerdotes, eram os descendentes dos levitas. Os fariseus, eles se concentravam na sinagoga, porque era ali que eles ensinavam, era ali que estavam os escribas. Os irmãos observam que toda vez que Jesus ia numa sinagoga, tinha um problema. Teve vezes que Jesus entrou numa sinagoga, saiu de lá, eles queriam lançar Jesus de um precipício abaixo, só não fez porque Deus o livrou e escondeu dos olhos dele. Toda vez que Paulo ia numa sinagoga, tinha um problema, que eles não aceitavam. Agora olha só,